Sonhadores com a paz do Senhor. Amém? A lição da Escola Bíblica Dominical da EBD em casa, com a classe Semeadores, a lição 2, Princípios Bíblicos de Ética Cristã. Recife, 11/10/2020, outubro, professor Edilson, e que nós vamos estar dando essa lição a partir desse momento. Bem? Então que todos vocês possam aí nos acompanhar em nome do Senhor Jesus, para que todos nós venhamos ganhar, em sabedoria, entendimento, e que eu também, eu estou dando ao mesmo tempo também, estou aprendendo. Todos nós aqui estamos para aprender mais um pouco da parte de Deus. Amém? Então, a ética cristã. Talvez muitas pessoas estejam perguntando o que é ética cristã. Então vamos saber um pouco do que é ética cristã. Ética cristã vem do grego étono, que significa caráter moral, E cristã vem do latim cristiano, que quer dizer seguidor da doutrina de Cristo. Ética cristã é sistema de valores fundamentado na obra religiosa por Jesus Cristo, sendo o conjunto de valores morais e vivenciais baseados na palavra de Deus, que é pura e verdadeira, pela qual o homem deve regular sua postura e conduta neste mundo, diante de Deus, de seu próximo e de si mesmo. Tem alguns exemplos aqui que eu coloquei para que a gente possamos ter mais uma ampla visão e entendimento. Um exemplo, porque ele pontua que a ética diz respeito ao conjunto de valores e princípios a partir dos quais um determinado indivíduo determina sua conduta social. Por exemplo, se os princípios éticos para a vida em sociedade estipulam que roubar é errado, uma pessoa que os segue naturalmente não deve roubar nada. Vou repetir aqui mais uma vez. A vida em sociedade estipulam que roubar é errado. Uma pessoa que os segue naturalmente não deve roubar nada, Vejamos alguns exemplos, mais exemplos aqui de ética moral. Primeiro, ajudar a quem precisa quando alguém lhe pede alguma ajuda financeira na rua, ou alguns idosos lhe pedem auxílio para atravessar a rua. Você tem a opção de ajudar ou não. Cometer atos ilícitos. 3. Jogar lixo na rua. 4. Furar fila. 5. Maltratar animais. E 6. Prejudicar alguns colegas de trabalho. Isso aqui são alguns exemplos de éticas morais. Amém? Então vamos mais adiante. Que diz o seguinte: o texto básico que está lá em Filipenses 4:9, texto devocional que está lá em Provérbios 4:27,
E o versículo-chave dessa leitura, né, que está lá em Filipenses 4:8, que se diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? Então, o alvo dessa lição é que a gente, né, cristãos, devemos atender, né, os princípios imutáveis da palavra de Deus, nos quais os cristãos devem moldar a sua vida. Então, nós devemos refletir sobre os princípios imutáveis da palavra de Deus, né, sentir amar a palavra, valorizar o momento de estudo, né, da Bíblia, e agir, criar princípios cristãos que devem moldar a sua vida, colocar-nos em prática. E o que é moldar? Vamos lá. Moldar, confeccionar, né, o molde, a forma de acomodar ou, né, vazar em molde o material a ser reproduzido, esculpir da forma e contornos, né, a barro, cera e gesso e etc. Moldar, né? E está lá em Isaías capítulo 64, versículo 8. Quero deixar só aqui, né, para os irmãos entenderem, que diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, né? E todos nós, obra das Tuas mãos. Também a gente vimos falando sobre, né, e moldar, nós também vimos aonde? Lá em Jeremias capítulo 18, de 1 ao 6, né, que o Senhor, Ele é o que? Ele é o oleiro. Então, o Senhor, Ele nos molda, né? Ele amassa, Ele trabalha aquele barro, e aí novamente faz aquele jarro do jeito dele, do jeito da maneira dele, como Ele quer que nós sejamos, né, para a sua obra. Então tá aí, um exemplo, né, moldar, para que os irmãos venham entender o que é, saber o que é moldar. Amém? Então vamos lá. Na primeira lição desta série, procuramos fixar um paralelo entre a doutrina bíblica e a ética cristã. Com isso, ficou claro que uma não pode substituir sem a outra. Não podemos ter doutrina sem a ética e ética sem a doutrina. Paulo, no texto básico desta lição, tenta mostrar que a mente humana está fixada em alguma coisa. Então, o cristão, né, por isso é importante que o cristão pense em coisa digna. Ao Colossenses escreveu o apóstolo: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, né? Não nas que são daqui da terra. Então nós que somos cristãos temos que pensar nas coisas lá do alto. Temos que pensar nas coisas dos céus, né? Que são coisas boas. Então quando a gente estamos com pensamentos daqui de baixo, pensamento, né, que vem muitas vezes na nossa mente de matar, roubar, pensamento de fazer coisas erradas, de fazer aquilo que não é certo, então isso não é de Deus, não convém ser de Deus.
que nós temos que ter um pensamento de Cristo, né? Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, 2, 1 e o 2. Vamos lá. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Os fariseus chegaram a Jesus e disseram: por que transgrides os teus discípulos a tradição, costumes dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Lá em Mateus 15, 2. Né? A gente vê aqui o quê? Que costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Né? Lavar as mãos antes de comer é costume de higiene pessoal. Né? A gente vemos outra coisa aqui, segundo, princípios. O que é princípios? São procedimentos estabelecidos por Deus. São princípios. E a gente vai ver a diferença, né? São esses eternos, inalteráveis, inegociáveis, né? São coisas que jamais podem ser alteradas, jamais podem ser inegociáveis. Não, jamais. E Pedro e João, ele fala, né? Ele assim dá testemunho ali. Pedro e João testemunharam diante do Sinédrio que o princípio da salvação está em nosso Jesus. E veja só, ele assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está lá em Atos capítulo 4, 12. Que a gente sabemos que não há salvação se não for por intermédio do Senhor Jesus, né? E que abaixo do céu não existe outro. Então nós vamos ver aqui as seis éticas, né? Faz parte da ética cristã. Então nós vamos ver aqui tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Então vamos lá. Tudo que é verdadeiro. Então vamos lá. O primeiro princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. No mundo há muitas coisas ilusórias e enganosas. A gente vê que nós vivemos num mundo que é cheio de coisas enganosas, que é cheio de coisas, né, ilusórias aos nossos olhos. E muitas vezes as pessoas, né, é enganado por isso. Promete o que jamais pode realizar. E a gente vê isso aí, né, pessoas prometendo que não pode dar. Né? Paulo destaca esse princípio quando exorta os efésios dizendo: mas seguindo verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então isso está lá em Efésios capítulo 4, 15. Né? E a gente eu vou dar aqui um exemplo, né, que está aqui, que fala sobre de Ananias e Safiras. Ananias e Safiras, que ele recebeu o castigo a qual mereceu. Por quê? Porque Ananias e Safira está lá em Atos capítulo 5, do 1 ao 11, lá em Atos, irmão, depois pode ler em casa essa passagem, que Ananias e Safira, ele, se não faz memória, ele compra terreno, né? Da metade. Quer dizer, a quem ele está enganando? A ele mesmo, né? Então Ananias e Safira, ele recebeu o castigo máximo de Deus, né? A morte. Então você vê aí, quando a pessoa
mente, irmão, falta com a verdade diante de Deus, recebe o castigo ao qual merece. Né? Então devemos ser verdadeiros, devemos ser, né, reais, vamos dizer assim, e não falar com a mentira, e sim falar com a verdade. Porque a própria palavra de Deus diz que a verdade ela vos liberta, né? E a mentira ela aprisiona. Mas um dia a verdade ela vai aparecer, né? E a mentira um dia ela vai ser revelada. Não fica nada escondido que depois possa ser revelado. Verdade? Então, então a gente vê isso daí. Então vamos ver aqui tudo que é respeitável. Tudo que é respeitável. Que diz assim, a versão da Almeida Antiga usa tudo que é honesto. A Bíblia de Jerusalém usa tudo que é nobre, respeitável, honesto, né? O nobre se confunde no texto original, quando isso se aplica ao homem descrever alguém que vive como se todo este mundo fosse templo de Deus. Diz aqui, no mundo há coisas triviais, baratas, atrativas e superficiais. O cristão deve fixamente nas coisas que são profundas, sérias e dignas. Isso quer dizer o quê? Que coisas triviais, baratas, atrativas e superficiais são coisas, irmão, que alheias, né? Baratas, coisas atrativas que muitas vezes, né, aos olhos de nós chega, poxa, coisas atrativas que atraem as pessoas, ou superficiais. E aí a pessoa, com certeza enganada, a pessoa é levada, né? Mas o cristão, ele deve somente fixar a mente, né? A nossa mente nas coisas que são profundas, sérias e dignas. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós temos que ir com as coisas lá do alto e não com as coisas daqui da terra. Tudo que é justo. Tudo que é justo. Então, a quem coloque o pensamento nos prazeres do mundo, esquecendo totalmente dos seus deveres para com Deus e para com a sociedade. Então, muitas vezes as pessoas colocam os pensamentos nas coisas do mundo e muitas vezes se esquecem nas coisas de Deus e com a sociedade, né? Então, eu vou dizer algumas coisas que tem aqui, que diz assim, ai daquele que acumula o que não é seu, né? Quantas pessoas aí tem acumulando coisas que não é seu. Vou dar um exemplo aqui, pessoas que valem terreno muitas vezes que é dos outros, se apropria daquele terreno, dizendo que é seu, e muitas vezes não é. Né? Ai daquele que ajunta em sua casa bem mal adquirido. Então, ai daquele que ele pega uma coisa roubada, né? Compra um roubo, bota dentro da sua casa. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Né? Ai daquele que dá de beber ao seu
companheiro, misturando a bebida o seu furor. Isso é que, ou significa o quê? Que ai daquele que dá algo ao seu próximo, né? Misturando algo dentro da bebida, com o seu furor, com o seu ódio, né? Com a sua raiva, né? Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta, né? Desperta. Então tá aí alguns exemplos, né? Tudo que é puro. Vamos ver o que é tudo que é puro? A palavra grega usada para o puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. De mancha. Então, quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, ele disse: o cordeiro será sem defeito, sem mancha, né? Macho de 1 ano. Fala em Êxodo capítulo 12, versículo 5. Né? Por exemplo, quando estabelece em 1 Timóteo 3 o perfil do líder espiritual, Paulo começa dizendo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Esse é um princípio que não pode ser alterado, né? A ética do obreiro basta ter com atenção o Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mão e puro de coração. Tudo que é amável. Tudo que é amável. Há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. Em vez de atraírem para si o amor, atrai amargura e sentimento. Verdade? Tudo que é de boa fama, ele diz, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Abraão era respeitado entre os povos pagãos por causa de sua postura como amigo de Deus. Cristo é a luz do mundo e o sal da terra. Será que a nossa fama na comunidade em que vivemos, dentro e fora da igreja, é boa ou má? Estou quase terminando. Bem? Será que os nossos parentes e amigos podem dizer de nós o que a sunamita disse de Eliseu ao seu esposo? Vejo que este passa sempre por nós, é o santo homem de Deus, está lá em 2 Reis 4:9. Então a gente vimos aí, né, quando aquela sunamita diz, está vendo aquele homem que vai ali, ela estava praticamente observando ele, aquele homem é um homem de Deus. Então nós estamos sendo observados por onde quer que nós andamos, por onde quer que nós formos, onde nós estivermos, está sendo observado. Amém? Então eu quero deixar aqui umas 3 perguntinhas para que os irmãos possam refletir, né? A pessoa possa aí botar com a sua pergunta mesmo, tá? Com suas próprias palavras, né? Com base no que lemos. Amém? Que diz assim: costumes e princípios. Quais os meus valores? Quais os meus valores? Segundo, dentro e fora da igreja, tudo é a mesma coisa? Terceiro, estou vivendo a vida cristã de modo excelente? E aí você está vivendo uma vida cristã de modo excelente, aí você vai responder com sua própria palavra. Você vai botar, né? Vou repetir de novo. Costumes e princípios. Quais os meus valores? Quais são os meus valores? Aí é você que vai responder.
Segundo, dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Tudo é a mesma coisa? Responda. Terceiro, estou vivendo uma vida cristã de modo excelente? Aí, ponto de interrogação, você vai responder com a sua própria palavra. Então, que Deus abençoe, né, que todos possamos interagir e responda em nome do Senhor Jesus e que Deus o abençoe.